Dizem que há males na vida que vêm para o bem. Numa cidadezinha aqui no interior do Ceará, existiam dois irmãos que eram extremamente desunidos. Qualquer probleminha entre eles dois, nada se resolvia na conversa. Tudo era no porrete, na pancada, sal no boneco. Era pé até umas horas. E vivia esses dois mais uma velhinha dentro de casa, que era a mãe deles. Eram os dois já adultos, homens feitos, mas sem nenhuma capacidade de resolver nada na civilidade. Tudo era pancadaria e em nada concordavam. Por numa dessas, que eles se desentenderam lá, sabe Deus por que motivo, estavam os dois se matando dentro de casa. O que um dava de chute, o outro respondia no murro, no muque. E nisso a velha aperreou-se, sem poder apartar a briga, deu um piripaque, caiu para trás, passou mal. Aí no instante, quando ouviram o papoco da queda da velhinha, eles se acalmaram um pouco, correram os dois para ver. Porque o que tinham de bruto um com o outro, tinham de carinhoso com a senhorinha, que era a mãe deles. Aí pensaram, chega, mamãe morreu. Nina botaram as mãos na cabeça, e os dois muito desesperados, e um culpava o outro, e o outro culpava um. E nessa brincadeira, chegaram à conclusão que o mais urgente mesmo era procurar socorro para a velhinha. Um decidiu ir na cidade chamar um médico, e o outro pensou, para que médico tão longe, se bem aqui tem uma curandeira. Só que esse bem aqui era aquelas léguas de distância que é conhecida no interior, né? E um disse, pois vá, seu matuto, que curandeiro hoje em dia não resolve nada não. E assim sendo, um montou-se numa bicicleta e o outro montou-se num cavalo. E cada um foi numa direção diferente, como se fosse assim, um por sul, outro no rumo do norte. De tão contraditória que era a opinião dos homens a respeito de qualquer coisa que fosse. Por assim sendo, cada um seguiu seu caminho e a velhinha ficou em casa esperando este socorro chegar. E o filho que voltasse primeiro ia salvar a vida dela. Não deu meia hora que eles tinham saído de viagem, bateram na porta. E a velhinha, oxe, já voltaram. Correu abrir a porta, mas não era nenhum dos dois não. Era um caba que ela nunca tinha visto na vida e ela ficou sem entender quem era aquele homem, o que é que ele queria. Ficava muito desconfiado, olhava para um lado, olhava para o outro, como quem vigia alguma coisa. Por fim, disse que era um viajante e pediu arranjo. A velhinha vendo, olhou assim para as mãos dele, por acaso viu que não vinha com bagagem, não vinha com nada, mas assim mesmo disse para ele entrar. Disse, olha, o senhor fique à vontade, que eu ando meio adoentada, não vou poder fazer nada não, mas se preocupe não que daqui um tempinho meus filhos voltam da cidade grande. Aí o homem aperreou-se e disse, a senhora tem filho, a senhora não mora só não? Não, eu tenho 2 meninos. E já são grandes seus meninos? Ele disse, é 2 homens feitos já. Já anda a cavalo tudo, já trabalha, faz roçado. Aí o cabo disse, porra, a senhora não se aperrei não, que eu fico aqui só até meia-noite. Que meia-noite eu vou embora. Aí a velha disse, oxe, e o senhor vai sair uma hora dessa? Vai se embora? A meia-noite disse, não, é porque meia-noite eu tenho um compromisso inadiável. A velha não entendeu nada, voltou, foi se deitar e o cabo ficou lá, bem à vontade, como se já fosse visita antiga na casa. Enquanto isso, na estrada, os cabas, cada um ia avançando no rumo que tinha escolhido seguir, né? Um pelo sul, outro pelo norte. Um atrás do médico, outro atrás da curandeira. Ora, você sabe que cidade pequena, tudo o povo vê, né? E tudo o povo comenta também. Se tem coisa que é mais rápido do que bicicleta, do que cavalo, meu amigo, é fofoca. Ora, meu querido, não deu muito tempo. O cabo da bicicleta ia passando na beira do rio, as lavadeiras chamaram. Fulaninho, vem cá. Quem é aquele homem que chegou em sua casa? Ele, quem? Um cabo que chegou lá e te viu. Ele é na sua porta, sua mãe botando ele pra dentro. Aí o cabo aperreou-se logo. Quem é esse estranho lá em casa? Não sei quem é não. E ali a mulher começou a dar muito detalhe, que o homem era assim, que o homem era assado. E o cabo revoltou-se e pensou, rapaz, eu vou já ver quem é esse caboclo que tá socado em minha casa. Passou a perna na bicicleta e voltou voado. Só que nesse voltou voado, aí tinha passado léguas e léguas que ele estava andando, pedalando debaixo de sol quente. Já era quase de tarde quando ele soube dessa notícia. E ainda assim ele voltou no rumo de casa. Enquanto isso, o outro que ia pelo outro lado, passou um carroceiro e contou a mesma história a ele. O cabo pensou. E por fim disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu podia voltar para casa.
Mas tenho que chegar na casa da curandeira, que é o mais importante. Vou até lá, volta nós dois a cavalo e a gente resolve o que tiver que resolver. Fora isso, nada mais me importa. Só a cura para a doença de mamãe. Pronto, e assim ele seguiu o caminho. Ou seja, mesmo de longe, os dois discordaram. Um voltou e o outro seguiu viagem. Ainda que os dois tenham ficado preocupados, cada um à sua maneira. E de fato, esse estranho que tinha chegado na casa deles, ninguém conhecia e nem sabia de onde vinha. Não por acaso, esse homem era uma criatura amaldiçoada que em noite de lua cheia virava lobisomem. Ora, esperto todo, sabendo que na cidade dele o povo já sabia, já desconfiava que era ele, quando era noite de lua cheia, ele escapava pelas cidades vizinhas em busca de fazer os ataques dele sem que ninguém visse. Uma bela tarde, ele passou por uma casa, observou ali a movimentação e quando viu os cabas saindo, ele não teve dúvida e foi bater na porta. Ora, é aqui mesmo que vai dar certo. Como viu os caras saindo aperreados, cada um para um rumo diferente, entrou ali para assuntar. Qualquer coisa, ele ficava por lá mesmo, pedia arranjo e na calada da noite atacava o povo ali mesmo, sem nem precisar sair de casa, sem se expor. Ao bem cedo, voltava à forma humana e ia-se embora, como se nada tivesse acontecido. Até porque não seria a primeira vez que ele ia fazer isso. E ninguém desconfiava desse estranho. E aquela cidadezinha que ele nunca tinha ido, ele achou de ir dessa vez. Pois bem, a noite começava a cair e o irmão ainda pelejando para voltar para casa. Enquanto o outro estava quase chegando na casa da curandeira. O que tinha voltado era o cabo da bicicleta, enquanto o que andava a cavalo tinha seguido adiante. Quando que o caba chegou em casa, que adentrou porta adentro olhando para um lado e outro, caçando o caboclo forasteiro, viu a criatura sentada numa cadeira de balanço, olhando para o tempo, tão magro, tão pálido, uma mão tão fina. Chegou lá e disse: "É você que pediu arranjo aqui em casa, é?" Aí o outro, já assustado com o tamanho do homem, veio dizer: "Sim, senhor, mas pretende ir embora ainda hoje, só o mais tardar até quando a lua sair." Aí o cabo olhou assim para ele, ficou mais sossegado, viu que o aspecto era inofensivo e apertou a mão dele. Meu amigo, na hora que ele apertou a mão, o cabo deu um pinote, recolheu a mão, ficou segurando como se sentisse uma dor enorme. E olha como nem tinha apertado com tanta força. Mas vai vendo como são as coisas. O cabo tinha o costume de andar com os dedos cheios de anel de prata, uns anelzão grosso, pesado, que ele pegou o costume de usar, que era por conta das brigas que ele tinha com o irmão. Cada murro que ele dava deixava uma marca do anel. Pois bem, vamos vendo. O outro também era chegado nos negócios de prata, mas ele era mais os arreios pro cavalo, os enfeites, tudo. E no máximo que andava com ele mesmo, eram umas esporas que ele colocava na bota. Toda vez que ele saía a cavalo, saía com essas esporas de prata, cheguei brilhando debaixo do sol quente. Mas aqui, voltando ao assunto, o que se passava na casa, o cabo sossegou-se depois que viu o homem, tomou um banho e explicou para a mãe porque tinha voltado do meio do caminho, sem médico, sem nada. Perguntou pelo irmão, viu que o cabo não tinha voltado, e pela primeira vez na vida, pelo menos ele vem com a tal da curandeira e resolve o problema, já que eu tive que voltar mais cedo para proteger mamãe. E pensando assim, como eu disse, pela primeira vez na vida, ele simpatizou assim de achar que o irmão tinha feito alguma coisa que prestasse. Ora, tomou um banho, aquietou-se, armou uma rede ali na varanda e ficou tranquilo, agarrou no sono. Nisso a noite caiu e ele agarrou no sono que não se deu conta do tempo passando. Ora, com pouco a luazona apareceu no céu, meu amigo. Não deu outra. O caba ficou por acolá, a véia deitada, o caba dormindo. O tal do lobisomem transformou-se, foi ali mesmo na sala. E não demorou muito, tava os rasgão mais feios do mundo no sofá onde ele tinha estado sentado. O bicho estava transformado, pronto para agarrar o primeiro que passasse. Acontece que a velha, ouvindo aquele rangido do sofá, aqueles rasgos que o bicho passava vazando as coisas, foi na maior zoada do mundo. Levantou-se para ver do que se tratava. Ora, com pouco foi o grito maior do mundo. O caba que estava na rede meteu dos pés, entrou com tudo na carreira. Quando viu, estava aquele bicho, a coisa mais horrorosa do mundo. Enorme, peludo, que não tinha no mundo.
quem dissesse que era aquela criatura magra, pálida que ele tinha visto mais cedo. Mas como o instinto dele tinha avisado para ele voltar para casa, que sabia que ali tinha perigo, na hora ele identificou que era a situação, que já tinha escutado essa conversa de um lobisomem rondando pela cidade vizinha, mas, sendo sincero com ele mesmo, ele pensava que era conversa do povo. Isso era a história que o povo inventava para fazer medo dos outros. Mas ali ele estava vendo e na hora ele entendeu o que tinha acontecido. Pois não contou história, meu amigo, partiu para cima e começou a quebradeira, que o bicho era bruto todo, e partiu para cima do lobisomem, quebrando-lhe na pancada com os anel de prata. A borracha cantou no centro até umas horas, mas não demorou tanto para ele perceber que o bicho era muito mais forte do que o irmão dele, com quem ele estava acostumado a brigar. E por mais que cada toque daqueles anéis no corpo do lobisomem causasse uma queimadura e fizesse ele se afastar, as pancadas mesmo não tinham efeito nenhum. De maneira que o cabo, com meia hora de surra, de sol, quebra-quebra, já estava cansado de língua de fora. E o bicho estava novinho em folha, só estava com as queimaduras em arrebista. Ele, naquela sanha de defender a velha, continuou brigando até que teve uma hora que não deu mais para ele caiu. Então, estava já tombado, sem força, pela luta, e nessa hora o bicho aproveitou e avançou para a velha. Ora, o pobre no chão, só arquejando, coitado, assistindo sem poder nem se mexer, que mal respirava de tão cansado. Pois foi nessa hora que ele fechou os olhos e pediu um milagre. Foi justamente na hora desse pedido que ele escutou o tropel do cavalo, do irmão dele voltando. E o caba, mesmo no chão, pensou, nunca na vida teria imaginado que podia sentir uma felicidade tão grande, só de imaginar que ia ver a cara do irmão, chegando em casa. Pois isso deu a ele um ânimo novo, que ele mesmo não conseguia compreender como. Ele arrancou-se do chão e avançou de novo contra o lobo. Mas dessa vez, coitado, o bicho não estava disposto a perder tempo não. Virou-lhe de uma tapa, jogou o caba longe e avançou de novo para a véia. Mas quando estava quase atacando ela, virou-se para o caba que estava no chão e assim como quem diz, rapaz, vou logo encerrar isso aqui que é para ele não me atrapalhar de novo, veio andando no rumo do cabra, montou-se em cima dele, deslocou a mandíbula bem perto da cara do homem, já pronto assim a partir o pescoço dele de uma mordida. Pois foi nessa hora que o caba fechou os olhos para não ver a desgraça. E antes que ele tivesse tempo de abrir, ouviu a porta abrindo de uma vez e o caba avançando para o lobisomem. Isso ele ouviu sem ter coragem de abrir os olhos. Disse que o caba, do mesmo jeito que dava nele, virou a perna de uma voadora, meteu as esporas na cara do lobo, que cegou o bicho do golpe. E assim salvou ele daquela mordida que ele ia tomar do lobisomem, que certamente ele não ia escapar com vida para contar depois não. E quando ele abriu os olhos, viu exatamente o que ele tinha imaginado. O irmão tá dando no lobo só de chute rodado, cortando o bicho todinho na base da espora de prata. Quando não era chute, era a base da bicuda mesmo, que a ponta da bota também era trabalhada na prata. Nisso, no outro ponto, perto da porta, a curandeira rezando, e um lobo cada vez mais enfraquecido, e cada vez mais apanhado do outro. Pois esse tempo ele aproveitou para recuperar-se, e daí do chão onde ele estava, ele começou a ver acontecer a mesmíssima coisa que tinha acontecido com ele. Começar a luta com muito esforço, com muita vontade, e aos poucos, e percebendo que o lobo era muito mais forte do que ele. O mesmo aconteceu com o irmão dele. Ora, meu amigo, no momento que o bicho estava prestes a enfiar as garras no coração do outro, do cabo, né, que tinha a bota de prata, aí foi a vez dele de salvar a vida do irmão. O lobo de costa, muito entretido na tarefa, né, de acabar com o outro, nem percebeu. Quando ele avançou com tudo, pulou nas costas do bicho, agarrou essa pata por trás, que já estava armada para descer com toda a força em cima do irmão dele, e ele segurou com as duas mãos, queimando outra vez o bicho. E agora, os dois irmãos lutavam, quem diria, pela primeira vez na vida, unidos pela mesma causa, e a curandeira rezando, e o lobisomem cada vez mais ferido, mais cansado, mais fraco, até que por fim tombou vencido. Os irmãos se olharam pela primeira vez com simpatia e se abraçaram. A mãe, coitada, só num canto de parede se tremendo inteira, sem acreditar no que via, mas mais do que acreditar que tinha um lobisomem dentro da casa dela, que ela tinha aceitado sem nem imaginar que se tratava daquilo,
Era tanta coisa que ela não conseguia acreditar, que acima de todas essas coisas, era ver os dois se abraçando. E nisso a curandeira continuou rezando, até o amanhecer. E quando ela terminou a reza, menina, o lobo estava libertado da maldição. A véia tinha se curado da doença. Os irmãos estavam abraçados, como amigos que eles se tornaram para sempre. E por fim, o lobo voltou a ser homem. O dia amanheceu e ele foi embora, com as queimaduras, tudo. Mas também ninguém nunca mais ouviu falar dele, porque provavelmente ele nunca mais se transformou em lobisomem. E assim sendo, não teve mais necessidade de andar atacando pela cidade alheia. A velha, agora curada, passou a viver com os 2 filhos em completa harmonia. E a curandeira, que tinha sido trazida de tão longe, pôde voltar para casa com a felicidade de um dever cumprido. Como eu disse no começo dessa história, há males na vida que vêm para o bem. Apesar de serem extremamente desunidos, os 2 irmãos, por serem brutos, brigadores, acabaram contendo o lobisomem até a hora da reza braba, que fez com que ele se destransformasse em bicho, né? E voltasse a ser gente. Então fica o recado: a união faz a força, e há muito a se aprender com as diferenças. Afinal, é das diferenças que nasce a harmonia. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto. E, mais uma vez, me desculpando pela demora em postar outro vídeo. Agradeço a companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, que ajuda muito o canal. Deixa like, comenta, compartilha. No mais, um grande abraço para todo mundo. Felicidades e até o próximo conto, que eu prometo que vai demorar menos dessa vez. Um abração, gente. Tchau.